Olá, meus irmãos, minhas irmãs, paz seja com todos, amém? Aqui estamos mais uma vez para falar com vocês, compartilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? Para você que está chegando agora e ainda não nos conhece, eu sou a irmã Lília, aqui meu esposo, o irmão Jesus. Nós estamos aqui, irmãos, para mais uma vez gravar um vídeo para partilhar com vocês aquilo que o Senhor ele tem nos dado, através da palavra dele, amém? Nós não falamos de igreja, ministério, nós não falamos de placa de igreja, nós falamos somente a palavra de Deus. É isso que nós fomos ordenados por Deus a fazer. Porque a palavra de Deus diz que é onde houverem dois ou mais reunidos em nome dele, ali o Senhor está no meio deles. Amém? Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, meu irmão. Né? Deixe seu gostei para nós, compartilha nosso vídeo, não para divulgar a nossa vida a nós, mas para que Deus ele seja ouvido através da palavra que nós temos lido e partilhado com vocês. Amém? Então, compartilhe aí você também. Eu vou ler com vocês aqui, livro de Gênesis, capítulo 41, eu vou ler do 41 a 44. Amém, meus irmãos? Diz assim: Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Aqui é a história de José. Faraó, aqui está falando para José, amém? Só para você pegar o fio da meada aí, porque não tem introdução aqui na Bíblia, diz assim: Neste momento eu o ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e colocou-o no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele gritando: Abram caminho. Assim José, posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: Eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. Amém? Até aqui. Você quer falar primeiro, amor? Pode falar. Irmão, por que nós vamos falar hoje sobre essa história de José? José, ele foi um filho obediente ao pai, com um filho ali que estava sempre fazendo ali, obedecendo o pai, fazendo a vontade do pai ali, que era o Abraão. Jacó. E ele, Deus ali, né, estava sempre ali com José. Através do pai, né, que servia a Deus também, né, ele cresceu ali junto com o pai. E ali ele foi crescendo, foi vendido para o Egito, foi, né, levado ao Egito. E lá aconteceu muito tempo, foi preso, foi ali, né, aconteceu muitas coisas com ele, mas ele continuou servindo Deus. E ele formou um caráter diante de Deus ali como um servo para servir a Deus. Não servir ele, mas servir a Deus. Isso é importante, você, diante de Deus, não fazer com que Deus possa se servir a hora que você quiser. Ah, não, eu orei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e Deus é obrigado a me abençoar. Irmão, não é isso que acontece. Deus não é obrigado a nada. Você é o servo de Deus. A gente costuma dizer, né? Deus tem que fazer. Deus tem que fazer. Não, irmão, não é isso que você não manda de Deus, você não dirige Deus. É Deus que dirige a sua vida, irmão. Então pense nisso antes de você tomar alguma decisão, querer ser Deus ou querer, né, se aparecer. Irmão, José foi o quê? Trabalhando na casa de Potifar. Ele foi um bom administrador ali da casa de Potifar. Então, irmão, quando nós fomos formando a nossa vida diante dele, Deus ensinando, Deus formando nós, dando direção, e Deus vai formando a nossa vida diante para ele. E ele foi um bom administrador dentro da casa de Potifar. E ali Deus foi preparando.
ele foi fiel ali num pouco, ali na prisão também ele foi ali, administrou ali a prisão, ajudou o carcereiro, fez tudo certinho, e ele foi crescendo, irmão, até chegar a um governador do Egito. Então ele foi o quê? Um bom administrador daquilo que Deus colocou na mão dele, irmão. E nós temos que ter essa noção diante de nossa vida. Se eu quiser, eu ponho na mão de Deus e eu começo a administrar a minha vida, eu querer tomar posição, então, irmão, como que nós vamos chegar crescer na nossa vida diante de Deus? Se nós queremos administrar nossa própria vida, nós não sabemos como administrar, como levar a nossa vida, preparar o dia a dia da nossa vida. Deus sabe como preparar a nossa vida no dia a dia. E se você pode chegar numa posição que Deus vai te colocar lá, se você obedecer, se você realmente falou para Deus, ó Deus, eis-me aqui, eu estou aqui. Você colocou sua vida na mão de Deus. Você colocou ali, Deus, eu vou servir, eu vou obedecer. Eu não quero nada para mim, eu quero simplesmente obedecer, servir o Senhor. Então essa é a nossa vida diante de Deus, nossa formação diante de Deus. O que Deus vai fazer na nossa vida, não o que eu quero na nossa vida, o que Deus quer na nossa vida, irmão. É assim que devemos fazer. A gente vê ali na história de José, né, voltando lá para trás, José foi criado na presença de Deus, através do pai. Ele conheceu o poder de Deus, ele conheceu a Deus e ele servia a Deus. E ali na casa do pai, apesar da perseguição dos irmãos, do ciúme, de tudo que ele sofria com os irmãos, o pai amava ele acima de todos ali dentro da casa dele, né? Então José era feliz, porque ele tinha o pai ali que o amava muito. E com esse amor, né, o pai passou ali ensinamentos preciosos para ele, que ele aproveitou. E José teve sonhos dados por Deus, de que os irmãos, até mesmo o pai dele, ia se curvar perante ele, né? Então assim, né, José estava ali, né? Tinha os problemas, tinha as dificuldades, mas ele sabia que Deus estava no controle. Só que aí, né, irmãos, lá na frente a gente sabe o que aconteceu com José, e você que não sabe, eu vou falar. Ele, por causa dos ciúmes, da inveja dos irmãos, ele foi vendido como escravo para ser levado para o Egito. Os irmãos venderam ele. E ali no Egito ele chegou como escravo, sofrendo ali. Mas ali, irmãos, José continuou sendo temente a Deus. José não deixou de servir a Deus por conta da situação. Não, ele continuou servindo. E ali José foi abençoado por Deus, né? Se fazendo escravo ali na casa do homem mais importante ali do exército do rei, que era Potifar. E ali José começou a prosperar naquele lugar, como escravo, sim, como escravo, mas ele prosperou. E ele continuou sendo fiel a Deus. E ali, meus irmãos, quando José estava governando a casa do dono dele, né? Quando estava ali parecendo que as coisas estavam mais tranquilas, ele tinha uma vida mais agradável na casa de Potifar, e ele mandava em tudo lá assim, governando a casa. Ali, do nada, a mulher do homem se encanta com José, coisa do inimigo, né? E aí vem a provação, irmãos. Ela queria que José se deitasse com ela, traísse o patrão, o dono dele, e ele não quis. E ele era um homem de Deus, ele sabia que aquilo era pecado, ele não podia cometer aquele pecado. E por isso José foi levado à prisão, mesmo sem cometer nenhum pecado. Ele não pecou contra Deus, e por não pecar contra Deus, por não fazer o que a mulher queria, ele foi preso, ele foi levado para a prisão, e José continuou na presença de Deus, apesar de estar preso. Toda a situação, né? Toda aquela situação, de tudo que ele passava. Imagina a situação de José. E ali José permaneceu temente a Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de ficar temente a Deus por causa de uma bobagem, por causa de
um problema leve, né? E ali José, dentro da prisão, fiel a Deus, ele estava preso? Estava, mas ali Deus prosperou a vida de José. Ele se fez amigo do carcereiro, e ali ele ajudava o carcereiro a administrar aquela prisão, cuidar dos prisioneiros. Você vê como é que José era bom? Não importava o que acontecia na vida dele. Ele não se revoltava, ele não se levantava contra Deus, ele não se entristecia a ponto de não querer mais nem orar para Deus. E ali Deus abençoou José. E depois de anos dentro daquela prisão, parecia que tinha se esquecido. Se você ler essa palavra, diz num versículo aqui que Deus se lembrou de José. Deus se lembrou, Deus não esquece. Deus não esquece da gente. Em meio às lutas, às provações, às dificuldades que nós passamos, Deus, ele está ciente. Tudo é permissão dele, tudo vamos falar assim, projeto de Deus, para nos forjar, para que nós sejamos bons administradores. Se você administrar o pouco que Deus coloca nas tuas mãos, meus irmãos, Deus vai fazer com você o que fez com José. José administrou a casa do dono dele, ele era escravo, mas ele administrou bem, ele cuidava bem de tudo naquela casa. Depois, ele foi levado à prisão, e lá dentro da prisão, José administrou aquela prisão. Continuou sendo fiel. Fazendo o quê? Fazendo tudo, ajudando o carcereiro, cuidando dos outros prisioneiros. E ali você vê a grandeza da fé de José. Meu irmão, nós, por muito menos, nós damos as costas para Deus. Nós deixamos de acreditar que Deus vai operar algo na nossa vida, sabe? Ah, mas eu sirvo a Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiquei doente, agora eu estou doente. Como que Deus deixou isso acontecer? Meus queridos, tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Deus tem falado no nosso coração. Tudo tem um propósito. José foi forjado por Deus em meio àquelas lutas, aquelas dificuldades, ao meio a ser escravo, a ser prisioneiro. Deus tinha um propósito. Ele levou José a ser um grande administrador. E como José foi fiel em toda aquela situação, José não abandonou a fé dele, José não deixou de ser temente a Deus. O que aconteceu, irmãos? José foi feito por Faraó, governador do Egito. José mandava em todo o Egito, abaixo de Faraó, que era o rei. Ele foi ali levantado pelo rei. Não, irmãos, por Deus. Foi Deus, tudo era propósito de Deus. A palavra de Deus diz assim: como que eu vou te colocar no muito se você não consegue ser fiel no pouco? Então veio uma luta, estou passando por uma dificuldade, pronto, não sou mais fiel a Deus, Deus esqueceu de mim, Deus não pode fazer isso comigo, como que eu vou fazer, o que eu faço agora? Não, meus irmãos, permanece na presença de Deus, não importa o que está acontecendo, vai pedindo direção, vai administrando com cautela, com juízo, aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. O Senhor te capacita, te orienta, te dá sabedoria do alto para você fazer o que tiver que fazer. E aí você vai ser abençoado por Deus. Meus irmãos, não faça pensando que... Eu garanto para vocês que o José, ele não achava mais que ele ia ser ali, olha, o cara que ia estar no meio da família, que ia voltar para o lar do pai. Não. Ele assumiu aquilo que Deus colocou na vida dele, ele aceitou e ele estava ali sendo temente a Deus. E ele estava ali administrando o que Deus colocou na mão dele. E ali ele foi feito governador do Egito. E ali Deus restaurou a vida dele, a família dele, trouxe tudo de volta para ele. Então assim, presta atenção, meus irmãos, tomem cuidado naquilo que vocês fazem, na maneira que vocês agem, quando vocês começam a passar por uma luta, por uma situação difícil, né? Confiem em Deus, permaneçam fiel a Deus, sirvam a Deus dependendo da situação. Tá aí eu fui fiel a Deus e perdi uma pessoa que eu amava muito, ela morreu. Amém.
Deus sabe de todas as coisas. Com certeza. Aceite, foi a vontade de Deus, então amém, meus irmãos, né? Deus é fiel, Deus é justo e Deus é poderoso. Vamos encerrar aqui esse vídeo, para não ficar longo. Deus falou comigo, com meu esposo, dentro dessa palavra, e eu espero que Ele também fale muito mais com você, meus queridos. Aquilo que o Senhor mostrou para nós, nós passamos. Nós temos que ser temente a Deus acima de tudo, de qualquer coisa, né? E temos que saber administrar a nossa vida, aquilo que Deus coloca na nossa mão. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, compartilhe, deixe seu gostei para nós, amém? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.